E a gente começa falando da indústria brasileira que reage depois do anúncio da retirada do tarifaço de 40% sobre alguns produtos brasileiros, como carne e café. A decisão publicada pela Casa Branca aconteceu uma semana depois de o governo Donald Trump suspender a taxa de reciprocidade de 10% sobre 200 mercadorias impostas a diversos países. Os anúncios trouxeram alívio para boa parte dos produtos do agronegócio, mas ainda afetam principalmente a indústria, já que os produtos manufaturados seguem com taxa de 40%. A retirada da tarifa de 40% vale para produtos que chegam aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro, diferentemente da ordem executiva da semana passada, que era global. A decisão desta quinta-feira se aplica somente ao nosso país, só ao Brasil, né? Na ordem de ontem, Trump cita a conversa com o presidente Lula no início de outubro e afirma que a retirada das tarifas é resultado das negociações entre os dois governos. Temos ali um print do que Trump disse na Casa Branca. Vamos colocar na tela para a gente acompanhar ali. Tá aí, hein, Síria? Pois é, ele começa falando ali que em 6 de outubro de 2025, que participou de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Lula, durante a qual eles concordaram em começar as negociações para abordar as preocupações identificadas no decreto 143/23, que essas negociações estão em andamento. Também recebi, fala ali o post dele, informações e recomendações adicionais de diversos funcionários que, sob minha orientação, têm acompanhado as circunstâncias relativas ao estado de emergência declarado no decreto executivo. Por exemplo, em sua opinião, certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional imposta pelo decreto, porque, entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o governo brasileiro. Disse, portanto, foi uma fala do Trump, esse é um recorte do documento com essa justificativa para baixar, portanto, essas tarifas. Para o Itamaraty, a decisão foi um avanço importante, especialmente por fazer menção ali às negociações, né, com o Brasil e porque a data retroativa, no caso de 13 de novembro, coincide com o dia da reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, avaliou que a medida é importante e que as negociações devem seguir para diminuir outras barreiras. Na exposição de motivos do presidente Trump, que ele assina a ordem executiva, ele destaca o diálogo que ele teve com o presidente Lula, destaca esse diálogo, que esse diálogo foi importante, também as informações da sua equipe, e nós dissemos anteriormente que estávamos otimistas e queremos reiterar que nós continuamos otimistas e o trabalho não terminou. Quer dizer, ele avança e agora eu diria que com menos barreiras. Quer dizer, nós avançamos aí bastante. Alckmin ainda lembrou que as negociações ainda têm pedidos do governo brasileiro sobre a questão das sanções impostas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, como a Lei Magnitsky. O presidente Lula, quando conversou com o presidente Trump, ele fez os dois, o pleito de redução tarifária, colocando os nossos argumentos do Brasil, porque os Estados Unidos têm superávit na balança comercial, tanto de serviços quanto de produtos, superávit importante. Do G20, só 3 países dos Estados Unidos têm superávit na balança: Reino Unido, Austrália e Brasil, e também colocou a questão da Lei Magnitsky em relação aos ministros que foram afetados. O presidente Lula comemorou a notícia e acrescentou que vai seguir buscando diálogo para eliminar as demais tarifas ainda aplicadas aos produtos brasileiros. Porque se você tomar com a febre muito alta, você vai cometer erros. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas
coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, se manifestou nas redes sociais sobre a retirada das tarifas de 40% sobre alguns produtos brasileiros. Segundo ele, a aplicação das tarifas foi provocada por uma consequência direta da crise institucional causada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a redução parcial das taxas não tem relação com a atuação diplomática do governo brasileiro. Vamos ver, portanto, a publicação dele em uma rede social. A gente destacou uma parte ali do que ele escreveu, né? Ele disse o seguinte nessa parte principal: é preciso ser claro, a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas. Assim como beneficiou outros países, a decisão dos Estados Unidos decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação americana em setores dependentes de insumos estrangeiros. Pois é, e a retirada de taxas do café e da carne especificamente representa um alívio, né, para exportadores brasileiros desses produtos. Os Estados Unidos são o principal comprador de café do Brasil e respondem por cerca de 16% de tudo o que o nosso país exporta. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café aqui do Brasil, as importações caíram pela metade entre agosto e outubro, na comparação com 2024, por causa do tarifaço, hein? Pois é, sobre este assunto nós vamos conversar agora com Ricardo Leães. O Ricardo é especializado em relações internacionais, especialista em relações internacionais. Ricardo, boa noite para você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez para estar aqui no Tempo News. E para começar, eu já quero saber de você, para as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o que quer dizer essa derrubada aí de parte dessas tarifas comerciais? Boa noite, Síria. Muito obrigado pelo convite. De fato, não nos surpreende esse movimento quando a gente leva em consideração o fato de que o Donald Trump, frequentemente, ele adota essa postura de, no primeiro momento, fazer ameaças mais contundentes contra outros países, mas aí depois, quando se vê uma dificuldade, quando se vê que essa situação não gerou o retorno esperado, ele acaba voltando atrás. Até nos Estados Unidos mesmo, existe uma brincadeira, seus opositores o chamam de taco, né? Trump always chickens out, ou Trump sempre amarela, porque ele está muito acostumado a adotar esse tipo de postura, no momento ser muito taxativo e depois acabar retornando a um padrão anterior. Então o que a gente está vendo agora é que, de alguma forma, o que se imaginava diante desse tarifaço está acontecendo, independentemente de quais sejam as razões, de quais sejam os méritos da diplomacia brasileira para atingir esse objetivo. O fato é que nos Estados Unidos há uma circunstância negativa para o Donald Trump. É importante a gente lembrar que o Trump ele se elegeu com a promessa de controlar a inflação e de baixar o custo de vida. Ele alegava que o Joe Biden não tinha sido capaz de lidar com esse problema. Pois bem, como o tarifaço é o seu principal instrumento de política externa, é óbvio que esse objetivo acaba sendo impossível de atingir, porque a elevação dessas tarifas, ela faz com que o preço desses produtos aumente nos Estados Unidos. A gente já está observando isso em relação ao café e à carne, por exemplo. Até na semana passada, o Scott Bessent, um dos ministros, um dos secretários do Trump, chegou a apresentar as causas mais absurdas, mais estapafúrdias para justificar o aumento do preço da carne, quando a gente sabe que a verdadeira razão é justamente o tarifaço. O Donald Trump está enfrentando uma impopularidade crescente e talvez por conta disso ele está vendo que precisa retornar, precisa de alguma forma dar um passo atrás. Até porque há indicativos de que a Suprema Corte talvez considere que o tarifaço do Donald Trump é ilegal. E se isso acontecer, é claro que ela vai colocar um termo às pretensões do presidente dos Estados Unidos.
Agora, ô Ricardo, no que diz respeito às sanções aos ministros brasileiros, você vê alguma perspectiva de que Donald Trump volte atrás nessas decisões? Bom, é sempre um exercício um pouco indigesto, André, a gente pensar com a cabeça do Donald Trump, porque ele volta muito atrás em relação às suas decisões. Mas me parece que esse é um tema que talvez ele tenha um menor interesse em voltar atrás. Claro que o governo brasileiro vai manter essa postura, até por uma questão de deferência também à nossa Suprema Corte, mas eu imaginaria que é muito menos provável que ele volte atrás nesse ponto do que em relação às tarifas. Porque as tarifas elas estão prejudicando a população dos Estados Unidos. Ele tem um incentivo para voltar atrás, porque as consequências do tarifaço elas são deletérias, elas são negativas para a economia dos Estados Unidos. Agora, me parece que internamente nesse país as pessoas não estão lá muito preocupadas com a lei Magnitsky sendo aplicada contra o Alexandre de Moraes ou contra qualquer ministro brasileiro. Então, eu gostaria que se ele voltar atrás vai ser o último ponto que ele vai acabar trilhando esse caminho. Voltando um pouco ao assunto do tarifaço, você fez uma análise agora há pouco de que esse recuo teria sido feito por Donald Trump com uma motivação política por conta das taxas de impopularidade do governo dele nos Estados Unidos. E a gente teve também uma manifestação hoje do vice-presidente aqui do Brasil, Geraldo Alckmin, dizendo que 22% das exportações brasileiras ainda são afetadas com tarifas dos Estados Unidos. Então, essa decisão que a gente teve ontem não retira a taxa, não isenta todos os produtos brasileiros que vão aos Estados Unidos. A gente ainda tem uma parte referente a essa parcela de 22%. Você vê uma possibilidade desses produtos que ainda são tributados entrarem nessa lista de isenção, de retirada de tarifas decidida pelos Estados Unidos? Eu diria que sim, Luciane, por dois motivos. Primeiro, porque a gente está vendo qual que é a tendência dessa história. Lá atrás, no início de julho, o Donald Trump colocou uma tarifa de 50% contra todos os produtos brasileiros. Logo em seguida, essas tarifas entrariam em vigor no dia 1º de agosto. Um pouquinho antes dessa data, ele lançou uma longa lista de produtos excepcionalizados. Uma lista que, inclusive, provavelmente corresponde à maioria dos produtos, ou os produtos mais importantes que a gente exporta para os Estados Unidos. E desde então, essa lista de exceções ela só fez crescer. Agora, com esse anúncio de que os produtos agrícolas brasileiros tampouco pagarão essa tarifa de 50%. Por conta disso, me parece que é possível que sim, haja uma inclusão de mais produtos nessa lista. Não sei se é ponto de excepcionalizar todos os produtos, mas pelo menos de ampliar as mercadorias que não são abarcadas pelo tarifaço do Donald Trump. Agora, para isso acontecer, tem que haver também um esforço diplomático do Brasil, que é o que está acontecendo agora. Embora, num primeiro momento, o governo brasileiro tenha optado por uma postura mais de altivez em relação a esse tema, mostrando que não estava disposto a se curvar às pressões dos Estados Unidos, agora tem havido um esforço para as negociações avançarem. E me parece que isso é bastante possível. Agora, claro que o Donald Trump ele é uma pessoa também muito preocupada com a repercussão das suas atitudes e muito preocupada também com como ele parece para o seu eleitorado e para os seus adversários. Então, ele não quer aparentar nesse cenário como alguém que saiu perdendo. Me parece que simplesmente acabar com esse tarifaço por completo, sem obter alguma questão em troca, eu já considero improvável. Agora, o que seria esse ponto que o Donald Trump poderia obter em contrapartida, a gente ainda não sabe. Muitas vezes, às vezes por uma questão muito simples, por alguma negociação envolvendo algum ponto que não seja lá muito essencial, ele acaba voltando atrás. Então, cabe à diplomacia brasileira saber encontrar qual que é esse ponto que não seja, que não fira os nossos interesses, que não viole a nossa soberania, nem prejudique a nossa economia, mas que o Donald Trump possa apresentá-lo como uma grande conquista que justificaria ele voltar atrás por completo nesse tarifaço.
Agora, Ricardo, esse anúncio aí da redução de parte dessas tarifas cita aí o encontro de Lula com Donald Trump, né? Já por outro lado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro veio aí nas redes sociais, a gente até trouxe o post dele ali falando que, né, que foi uma decisão do Trump baseada aí em questões internas, em preocupação com a inflação. De fato, na sua avaliação, até que ponto essa relação, esse encontro de Lula com Donald Trump pesou nessa definição? Bom, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está dando declarações desencontradas sobre esse tema há muito tempo. Primeiro, ele dizia que não havia possibilidade de que as negociações tivessem efeito. Ele falou, inclusive, que aquelas sanções que foram implementadas contra o Brasil, que elas só fariam aumentar. Chegou a comentar até mesmo sobre a possibilidade de uma intervenção militar contra o Brasil. Nada disso aconteceu, muito pelo contrário, essa situação ela acabou se distensionando, contrariando as previsões do Eduardo Bolsonaro. E agora que, é claro, ele não está querendo admitir que a diplomacia brasileira teve um papel relevante. E quando ele diz que essa não é a causa, mas sim as questões internas dos Estados Unidos, eu fico me perguntando por que ele não falou lá atrás sobre a possibilidade de que isso pudesse acontecer. Por que ele não disse meses atrás ou semanas atrás que, bom, talvez diante de pressões internas o Donald Trump voltasse atrás? O discurso que ele tinha na ocasião era o contrário, era que não havia possibilidade de que o Trump voltasse atrás e que se houvesse alguma mudança era no sentido de prejudicar ainda mais o Brasil e o governo brasileiro. Não foi nada disso que aconteceu e agora ele fica de alguma forma tentando encontrar alguma justificativa, alguma explicação para também prestar apoio à sua base, às pessoas que o apoiam e que consideram que ele agiu corretamente ao ajudar a implementar esse tarifaço contra o Brasil. Agora, tem duas perguntas para você. Uma sobre a diplomacia brasileira, né? Assim, como é que a gente sai dessa história toda de o nosso país não ter se curvado diante de até ameaças dos Estados Unidos, diversos pontos ali. Como é que a gente sai? A gente sai mais forte, inclusive como exemplo para outras partes do mundo. E também a outra pergunta, emendando nessa, que é a seguinte: o que o Brasil pode colocar na mesa de negociações? Terras raras, exploração de petróleo, espaço. Quais são esses dois pontos, na sua opinião, Ricardo? Perfeito, André. Me parece que a diplomacia brasileira sai fortalecida. Havia muitas dúvidas sobre qual seria o sucesso dessas negociações, ou se o Brasil conseguiria, de alguma forma, obter algo em troca do Donald Trump. Houve vários colunistas, articulistas, dizendo, ainda em julho, que o governo Lula estava sendo irresponsável, que ele tinha que negociar. E o que a gente viu foi que essa postura acabou sendo acertada. Porque, em primeiro lugar, quando o Brasil não aceitou negociar naqueles termos, não apenas o Brasil se colocou numa posição de altivez, mas o Brasil pareceu indicar que, embora soubesse que o tarifaço impactaria também a economia brasileira, mas sabia que esse impacto não seria tão significativo quanto talvez os Estados Unidos imaginassem. E foi isso que nós observamos. Em que pese tenha havido uma diminuição das exportações brasileiras para os Estados Unidos, houve um crescimento dessas exportações para outros destinos. Então isso mostrou que a economia brasileira ela é resiliente e me parece que isso sim mostra um êxito da diplomacia brasileira, que o Brasil soube negociar com as cartas que tinha. Porque o esforço diplomático ele é sempre uma combinação dessa capacidade de interlocução e de negociação, mas ao mesmo tempo com um reconhecimento da real correlação de forças. De nada adianta ter uma boa capacidade de negociação se a realidade concreta aponta para uma situação desfavorável para o teu lado. Então me parece que a diplomacia brasileira sai fortalecida. Em relação aos pontos que o Brasil poderia oferecer, eu acho que há um universo de possibilidades. A questão das terras raras é, inclusive, uma das mais mencionadas nos últimos tempos, porque a gente sabe que é um ativo geopolítico muito bem utilizado pela China nos últimos anos. Talvez seja por aí que o governo brasileiro possa optar. Até porque, hoje em dia, as terras raras que estão sendo exploradas ou que podem vir a ser exploradas pelo Brasil, elas, em geral, não são por empresas brasileiras. A China já tem uma participação grande na mineração no Brasil, então me pareceria normal que o governo brasileiro opte por também querer que empresas estadunidenses entrem nesse mercado. Bom, a gente separou uma arte aqui
para quem nos acompanha entender melhor sobre alguns produtos que continuam sendo tarifados, outros produtos que não serão mais tarifados a partir de agora, né? Então, aqui do seu lado esquerdo, produtos com tarifaço, né? A gente destacou ali, portanto, mel, motores, máquinas, calçados, móveis, café solúvel e também pescados. Por outro lado ali, essa lista maior, produtos sem tarifaço, né? Café, e aí tem as especificidades, café verde, torrado e derivados, carne bovina, inclui todas as categorias, cacau e derivados, especiarias, aí entram pimenta, gengibre, canela, cúrcuma, entre outras, né? Raízes e tubérculos também, como a mandioca, em todas as formas, sucos e polpas de frutas. Também na lista fertilizantes, né, ureia, nitratos, potássios, fosfatos, frutas frescas, congeladas e também processadas, incluindo aí laranja, abacaxi, banana, manga e açaí. A lista dos produtos aí sem tarifa, a gente separou alguns itens, né, e os que continuam sendo tarifados, portanto. Agora, Ricardo, o Alckmin concedeu uma entrevista coletiva, né, o vice-presidente da República, na qual ele falava o seguinte, que a ideia é que continuem as negociações para que essa tarifa seja reduzida para outros produtos, né, como a gente trouxe aqui alguns deles que ainda são mantidas as tarifas, né? Como que você vê a evolução dessa negociação para retirar totalmente essa tarifa desses produtos brasileiros? Pois então, aí me parece que são as questões que nós já abordamos nessa entrevista. É o esforço da diplomacia brasileira de oferecer algo em troca para que o Donald Trump possa justificar ter excepcionalizado, né, ter simplesmente acabado com esse tarifaço. Eu acho que ele não vai tirar todos os produtos sem que ele tenha algum instrumento de barganha, algum instrumento que ele possa dizer, bom, olha só, pessoal, estou voltando atrás, mas porque eu obtive uma grande vantagem. O Donald Trump ele sempre foi um grande marqueteiro. Ele sabe utilizar muito bem as negociações que ele faz para justificar para a sua base que ele é uma pessoa capaz de estabelecer bons negócios e de obter vantagens. Seu livro, inclusive, The Art of the Deal, um livro já bastante antigo, ele mostra justamente isso. Ele se coloca como uma pessoa capaz de fazer negócios e de obter vantagens dos seus interlocutores. Então, agora resta para a diplomacia brasileira identificar o que pode ser interessante, claro, sem um prejuízo dos interesses nacionais. Ricardo Leães, Relações Internacionais, especialista em Relações Internacionais. Muito obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News mais uma vez. Uma excelente noite para você e até uma próxima. Muito obrigado, Síria. Até mais.